Nesta aula, nós aprenderemos a criar uma rotatória no cruzamento de quatro ruas. Essa interseção, por ser um pouco mais elaborada do que os outros tipos de interseções, ela exige um número de parâmetros maior, fazendo com que alguns usuários achem difícil criar a rotatória. Mas no final, nós vamos ver que esse processo não é tão complicado como parece e, na verdade, ele é bastante simples. Para começarmos, então, vamos abrir o desenho 4.3, que faz parte do nosso conjunto de arquivos do curso, e vamos criar a rotatória nessa intersecção aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no menu Intersections, dentro do Create Design da aba Home, e vamos selecionar a opção Create Roundabout. Clicando em Create Roundabout, olha lá na minha barra de comandos, aparece para mim especificar o ponto central da rotatória. Então, eu venho aqui e utilizo o ponto de precisão, Shift botão direito, vou selecionar aqui interseção e vou clicar na interseção aqui. Cliquei. Agora ele pede para mim, selecione a via de aproximação. Então é só eu clicar aqui, ó. Essa está chegando na rotatória, essa está chegando na rotatória, essa está chegando e essa. Selecionei os quatro eixos. O ideal nesse momento é deixar os quatro eixos separados. Quando você cria com um alinhamento completo, ele pode se confundir e criar apenas três vias de aproximação. Então aqui eu tenho quatro alinhamentos, então ficou fácil a seleção. Quando eu selecionei os quatro, ele clica aqui para mim e fala, pressione Enter para selecionar. Então, eu vou pressionar Enter e vou ser levado agora aos parâmetros da rotatória. O primeiro ajuste que nós temos que fazer se refere à parte circular da rotatória. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos o ponto central, que está sendo representado com as coordenadas dele aqui, e alguns parâmetros que variam de acordo com o padrão selecionado. Então, por exemplo, nesse caso, nós estamos com o padrão US RG12. O que eu posso fazer? Eu posso mudar para o francês, se eu quiser, e manter os padrões aqui. RG12, RG15, só que o que acontece? Muda os valores aqui, tá vendo? Então, vamos manter, por enquanto, o norte-americano. Quando eu passo o mouse em cima de qualquer uma das opções, ele me mostra que tipo de ajuste nós estamos fazendo. Tá vendo? O que é o ideal aqui? Escolher um dos parâmetros pré-definidos. E nesse caso, eu vou escolher o RG20. Olha só o que acontece com o RG20. Modifica aqui todos os valores que nós já temos. Ó. Tá vendo? Vou colocar o RG25 para vocês verem. Tá vendo que muda algumas coisas? Então, eu vou deixar RG20 por padrão mesmo. E nesse caso aqui eu só vou alterar as opções do alinhamento. Então eu posso escolher um estilo, vou colocar o estilo básico. Aqui eu tenho um prefixo para os alinhamentos e não vou colocar nenhum rótulo, porque os rótulos incomodam um pouco. Vou colocar aqui como No Labels para ficar mais fácil e mais limpa a nossa tela. Então essa é a primeira parte que nós temos que ajustar nas rotatórias. Se eu clicar em Next, agora nós vamos trabalhar com as vias que se aproximam da rotatória. Vejam bem, nós temos quatro vias se aproximando e aqui nós temos alguns parâmetros que a resume. O que nós vamos fazer aqui? Se nós trabalhamos com o padrão RG20 na rotatória, nós vamos trabalhar com o padrão RG20 para a nossa via de aproximação. O que mais eu tenho que fazer aqui? Como eu tenho quatro vias, eu posso escolher qualquer uma delas aqui. Ó. Aqui chega de norte para o sul, de oeste para leste, de sul para norte, de leste para oeste. E fazer cada uma diferenciadamente também. O que eu posso fazer nesse caso para facilitar? Clico na primeira, mudo o padrão e clico aqui em Apply to All. E aí todas elas vão estar com o RG20 de padrão. Outra coisa que também é interessante fazer, mudar o estilo de alinhamento para básico e o rótulo para No Labels. Por que No Labels? Porque assim você vai poluir menos o seu projeto, o seu desenho de rotatória. Continuando então, vou clicar em Next e nós temos agora mais uma vez as partes referentes às aproximações. Nesse caso, nós vamos trabalhar com as ilhas. O que nós fazemos também? Como tudo que nós fizemos é padrão RG20, a gente segue aqui o padrão RG20 e pede para ele o quê? Aplicar a todas, para que eu não tenha que clicar em cada uma delas aqui. Então, eu venho aqui, Apply to All, e conseguir configurar também as ilhas. Se eu venho em Next, eu vou finalizar agora o meu projeto de rotatória. Então, aqui eu tenho uma série de códigos, de plaquinhas, que vão indicar para nós algumas marcações na pista. Então, aqui também a gente pode deixar como padrão, não modificar, e clicar em Finish, para que a gente possa visualizar o nosso resultado. Se clicarmos aqui em Finish,
nós vamos ver a nossa rotatória sendo criada. Vejam bem que ela seguiu bastante os parâmetros dos corredores que nós já tínhamos inseridos ali e ficou bem bacana o resultado. Aqui eu tenho os sinais de marcação que eu falei, que se refere ao sentido das vias. Olha só que interessante. As vias já bem desenhadinhas, e com isso eu tenho a minha intersecção pronta, com todas as aproximações criadas e com os alinhamentos também trabalhados aí para que a gente tenha um resultado bastante interessante. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma rotatória dentro do Civil 3D que respeite alguns padrões pré-inseridos pelo usuário e que no final nos mostra um resultado bastante interessante e bastante simples de fazer até. Às vezes alguns usuários acham que esse processo é bastante difícil, mas se nós analisarmos, ele é um processo bastante simplificado, pois ele já segue padrões pré-estabelecidos.